Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre a islamização do Brasil e do mundo. É um assunto muito importante. Peço a você que assista até o final. Nós vamos ter uma animação, daqui a pouco vai aparecer aqui. E também, no final do vídeo, nós vamos ouvir o depoimento de Luana Martins. Luana Martins é uma brasileira que mora lá na Itália e ela vai contar para nós o que acontece lá a respeito da islamização. Eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás, é esse que aparece aqui. O vídeo, o título é Refugiados Sírios no Brasil, diga não, tá? E fui criticado por várias classes de pessoas, né? Dizendo que, como eu sou cristão religioso, eu deveria aceitá-los, né? E quem foi os que me criticaram? São conhecidos esses como massa de manobra. São classes de pessoas que são controladas por políticos, tá? E são manipuladas por eles para que eles possam aí alcançar seus objetivos, tá? Uma dessas classes é uma nova que surgiu agora, são os cientistas políticos, né? Vulgos cientistas políticos. São aqueles que escutaram aí uma palestra do Jean Willis, da Maria do Rosário, e vem aqui, né, olhar, zombar de nós e dizer, o Estado é laico e tal, tá? Você é religioso, fundamentalista, não deve se intrometer nas leis e no Estado, tá? E você que está defendendo a islamização do Brasil, eu quero dizer para você que, de acordo com a lei Sharia, a lei dos muçulmanos, não existe separação entre Estado e religião. É tudo uma coisa só, tá? Então você islamiza o Brasil, deixa eles dominarem, e aí vocês terão um Estado e religião uma coisa só. E se levantarem contra as leis e contra o Estado, quando se torne islâmico, a pena é de morte sem dó. Quem mais veio também? Homossexuais. Quero dizer que não tenho nada contra os homossexuais, tenho amigos homossexuais. Não tenho nada contra os homossexuais. Eu sou contra o homossexualismo ativista, o gaysismo ativista e militante. Contra isso eu sou contra, mas contra as pessoas, não. E o que eles vêm falar? Vêm falar assim, você está pregando discurso de ódio, tá? Você está pregando discurso de ódio e dessa forma, né, querendo se sair por bonzinho, por politicamente correto. Quero dizer a você que é homossexual, que defende o islamismo no Brasil, quero dizer para você que, de acordo com a lei Sharia, os homossexuais são mortos. A pena é de morte sem dó, tá bom? Quem mais? Outra classe de controlados aí pela política socialista, tá? Outros massas de manobra. Feministas. As feministas também acusam-me de discurso de ódio. Quero dizer para vocês que os direitos das mulheres que vocês tanto defendem, se vocês procurarem como é na lei Sharia, a lei dos muçulmanos, a mulher, diante de um tribunal muçulmano, ela tem a metade dos direitos de um homem. Na repartição de uma herança, as filhas têm a metade do direito dos filhos. E a esposa, ela tem direito a 1/8 da pensão. E tem mais. Lei Maria da Penha, negativo. Os maridos têm o direito de espancar as suas mulheres para educá-las, tá bom? E quem mais também apareceu? Ateus, né? Ateus querendo se dar uma de bonzinho e dizer aí, religião causa guerras, desavenças, dissensões e tal. Quero dizer para você também que num Estado islâmico a falta de religião também é crime. Não crer no Deus Alá, no Deus deles, também é constituído crime e pago com pena de morte, tá bom? Então, para vocês que defendem a islamização do Brasil, pensem nisso. Essas são as consequências, tá? E o homossexualismo e também o feminismo, esses ativismos socialistas que nós temos aí, na sua grande maioria, eles querem, né? Eles aprovam, gostam de leis que destroem a família, gostam de leis também como aborto e como casamento homossexual. Tudo isso faz com que a sociedade, ano após ano, ela reduza a sua taxa de fertilidade.
tá? De acordo com o IBGE, a taxa de fertilidade do Brasil por casal é de 1,7. E isso é um perigo. É por isso que nós vamos apresentar essa animação que vai aparecer aqui no fundo e eu quero que você preste bem atenção, que é algo muito importante. Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter, porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema, e não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se dois casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas 1/4 de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Alemanha, 1,3. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Dando uma pausa no vídeo, falando aí da redução da taxa de fertilidade, vale muito a pena lembrar que países regidos por governos comunistas e socialistas, eles têm uma queda em poucos anos, porque os governos comunistas e socialistas, eles incentivam o ativismo gay, a militância homossexual, eles incentivam também aí o aborto. Tudo isso ajuda aí, né, na redução da taxa de fertilidade, na redução da taxa de natalidade, como nós vimos na Europa. Mas na Europa a população continua crescendo muito, apesar de ter caído drasticamente a taxa de natalidade. O que causa tudo isso? É a imigração islâmica. A imigração islâmica tem causado tudo isso, tá bom? Imigração islâmica. De todo o crescimento da população desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com um grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores como Nice, Marselha e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e meio. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população
e 50% dos recém-nascidos é muçulmana. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou: a queda da população alemã não pode ser mais detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Alá garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas e sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa. É esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam história semelhante. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6, bem abaixo dos 2,11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1,6 milhão. Desses, 1,2 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1,6. Com o influxo de latinos, subiu para 2,11, o mínimo necessário para manter uma cultura. Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje, há 9 milhões. O Islã está crescendo em toda a América Latina. No Brasil, são cerca de 1,5 milhão de muçulmanos e 70 mesquitas. Nos últimos 3 anos, os muçulmanos passaram de 300 mil para 400 mil apenas no estado de São Paulo. O mundo está mudando. 3 anos atrás, houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos do encontro mostram em detalhes os planos de evangelizar a América através de jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram: precisamos nos preparar para a realidade de que, em 30 anos, haverá 50 milhões de muçulmanos vivendo na América. A Igreja Católica acabou de declarar que o islamismo passou o seu número de membros. Estudos mostram que, em vista dos índices de crescimento atuais, em 5 ou 7 anos, o islamismo será a religião dominante do mundo. Vocês prestaram atenção na taxa de reprodução dos Estados Unidos? 2,11, o mínimo recomendado. Nós vemos aí Donald Trump com a sua política de defender suas fronteiras e impedir a imigração, principalmente a imigração islâmica. Veja que Donald Trump estava certo, veja que ele tomou a melhor decisão. Ao contrário do Brasil, que aprovou a lei de imigração, que vai acabar com o nosso país. Tá certo? Não estou fazendo esse vídeo para que as pessoas se conscientizem ou mudem, de maneira nenhuma. A situação do Brasil é irreversível. Isso vai acontecer. Em até o ano de 2100, o Brasil será uma república islâmica. E não temos o que fazer para mudar isso. É só aceitar e esperar. Esse vídeo é só um alerta. Essas coisas realmente irão acontecer. Prestaram atenção na parte que fala do estado de São Paulo? Em poucos anos, mais de 100 mil muçulmanos nasceram no estado de São Paulo. Imagine em todo o Brasil. Logo, seremos uma república muçulmana. Logo, os nossos direitos como cristãos não serão mais respeitados. Logo, a nossa religião será oprimida e esquecida. É o que vai acontecer em nosso país. Então, para você que defendeu aí a imigração islâmica ou também aí os refugiados sírios no Brasil, é por isso que eu protestei. Agora vejam aí o que tem a dizer, né? O depoimento de Luana Martins. Ela mora na Itália, é uma brasileira, e ela vai contar para vocês como é que está a situação lá. É o que em pouco tempo vai ser do Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Assista até o final, porque vai valer a pena você saber como está na Europa e como está rápido o andamento do islamismo. Deixe seu like,
Curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou Luana Martins e eu vim aqui dar uma colaboração porque esse assunto é muito importante. O que o Alisson está dizendo aí é a mais pura verdade. Os muçulmanos representam um perigo muito grande e eles são já a maioria e é já irreversível essa situação. Daqui a alguns anos seremos minoria, eles serão maioria no mundo todo e nos perseguirão. O que acontece o que eu vejo é que o brasileiro não entende o que é o muçulmano. O brasileiro, como até alguns italianos mesmo também aqui, tem a visão de que, sim, eles creem em Alá, Alá também é Deus, e eles não entendem a realidade. Sabe que o Alcorão não tem a palavra amor nenhuma vez. Não é a Bíblia, não é uma religião de amor, muito pelo contrário. Eles matam os cristãos e a gente sabe disso. O que acontece é que eles têm visão. Eles têm visão de ter filhos e se multiplicarem, porque assim eles sim dominam, eles enchem a terra e dominam. Isso é algo que deveria ser um valor nosso. Nós deveríamos ter esse valor de nos multiplicarmos e assim termos mais influência no mundo. O que acontece é que o valor da família agora está diminuindo muito. As pessoas não têm mais confiança, não acreditam mais no casamento, não querem se casar e às vezes não querem nem ter filhos. Aqui na Itália é tão triste isso, eu vejo os italianos não querem se casar, não querem ter filhos, não querem mesmo. Enquanto os muçulmanos estão tendo um filho atrás do outro e estão dominando tudo, e os italianos não estão percebendo isso. O que eu vivi aqui, por exemplo, o meu marido é italiano, então meus filhos são italianos, nasceram aqui. E a minha filha ficou sem vaga na escola quando ela estava com 6 anos, que ela tinha, ou melhor, 3 anos, quando ela tinha que ir para a escolinha. Ela não teve vaga. Eu tive que pagar uma escola particular, cara, porque ela não tinha vaga para a escola pública. Porque existem regras. Se as vagas são limitadas, existem regras. E ele sempre tem prioridade. Até porque tem também a regra do filho maior. Se o filho maior está na escola já inscrito, o filho menor que vai se inscrever tem prioridade em relação a outras crianças. Então, assim, a pessoa que tem o primeiro filho está frita, né? Então, o italiano que tem um filho só, ou no máximo 2, tem muito mais dificuldade. Os muçulmanos que têm um filho atrás do outro sempre garante, né? Outra coisa são as ajudas econômicas, sociais, que tem ajuda para tudo. Então, por exemplo, casa da prefeitura que dá à pessoa que não tem condições de alugar ou comprar uma casa. Às vezes eu vejo velhinhos italianos com uma aposentadoria absurda, porque a aposentadoria no Brasil é absurda aqui também. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, tá, gente? Um velhinho que não tem condições de alugar um apartamento, de pagar uma casa, que não tem uma casa, não consegue, fica a vida inteira esperando ter uma casa livre para ele na prefeitura, porque as casas da prefeitura estão completamente tomadas pelos muçulmanos. Por que eles têm mais direito? Porque eles têm filhos, muitos filhos, muitos. E aí quando você tem filhos, você tem mais facilidade para ter as coisas, né? Ajudas de todo tipo, isso é óbvio. Então, várias coisas, por exemplo, a mulher muçulmana, ela não trabalha, geralmente. Então,
O marido às vezes trabalha até sem carteira assinada, sem declarar nada. Então é como se eles não tivessem renda, então eles têm toda a ajuda possível. Isso é muito triste porque os italianos, o desemprego está crescendo muito. A crise está pegando para todo mundo. E o italiano não tem direito a nada, porque às vezes tem uma renda um pouquinho mínima, mas aquele muçulmano ali não tem renda, entre aspas, e aí ele tem todos os direitos. Então eles acabam que roubando muitos direitos do italiano. Isso eu falo pela Itália, mas isso acontece na Europa toda. Na verdade, a Itália é a porta de entrada para refugiados e para todo tipo de pessoas que querem vir para a Europa. Então a pessoa que quer vir para a Europa chega pela Itália primeiro, porque a Itália é a porta aberta para todos. De uma certa forma, ok, a gente tem que acolher os refugiados, ok, mas tem que existir algum modo de acolhê-los, mas resolver o problema, não encher a casa de pessoas e depois você não tem condições de sustentar nem os seus, né? Imagina os de fora. Então, o que acontece é que eles vêm com uma visão. Eles têm visão de ter filhos. Lá em Êxodo capítulo 1, Faraó, quando viu que o povo de Israel estava crescendo muito, percebeu isso e oprimiu o povo. Lá no versículo 8 diz assim: levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos e tudo mais. Então, assim, deveriam existir leis para restringir, não facilitar a vida para eles, né? Para o estrangeiro em geral, para você proteger o teu país de alguma forma. Mas não, as leis só facilitam para eles. E eles vão crescendo, crescendo, crescendo. E daqui a alguns anos eles serão maioria. E isso é inevitável. Eu não posso mais dizer para o cristão hoje: tenha filhos, encha a terra. Porque é importante isso. É importante para você preservar os teus valores. Aquilo que você começou, os teus filhos levarão avante. Se você ensina ao teu filho, eles serão como flechas. Mas se você não tem filhos, a tua vida acaba aqui. Você morreu, acabou. Ninguém vai levar nada avante da tua vida. Eles têm essa visão, eles têm muitos filhos. E aí ganham sim o mundo sem guerra. O que acontece é que, sim, a Espanha também é outra porta de entrada para eles, né? Só que a Espanha não acolhe eles, né? Eles vêm, na verdade, pela Itália. E aí na Itália, claro que na Itália a situação não é nem tão boa assim para eles. Melhor seria França, Alemanha, Inglaterra, né? Alguns ficam na Itália, outros mais sortudos vão para esses países. Na França, por exemplo, aqui um filho você ganha 40 euros por mês de ajuda do governo. Na França, mais de 200 euros, 250 euros por filho. Ou seja, eu poderia ter 4, 5 filhos e não trabalhar, né? Então é isso que acontece. Muitos vão para esses países e enchem a casa. Enquanto os da casa, os europeus, não têm valor de família, não têm essa visão e não têm filhos. E isso é muito triste, porque, irmãos, o brasileiro não sabe o que é um muçulmano. Eu convivo com eles todos os dias. Eu tenho colegas do trabalho, colegas da escola, vizinhos, todo lugar. Vocês não sabem o que são eles. Eles são abusados. Eles ensinam o filho, doutrinam o filho de criança nos valores deles. E eles crescem. Detalhe, agora mudou a lei. Eles antes casavam
com europeias para ter filhos europeus. Agora mudou a lei, com 10 anos de residência aqui, eles já podem ter a cidadania europeia, a cidadania italiana no caso, né? Europeu. Ou seja, um jovem aqui, um filho de muçulmano que nasce aqui e que cresce aqui, ele cresce nos valores com o Alcorão e aí ele vai entrar na política. Já tem muitos muçulmanos na política da Europa. E vocês não têm ideia da luta que é os cristãos, católicos, evangélicos na política e contra os muçulmanos ali lutando contra tantas coisas. Eles querem mudar leis e prejudicar os cristãos. A Itália é um país de maioria cristã, né, católica, e eles não têm respeito nenhum. É muito sério. Vocês não têm ideia do que é o caráter de um muçulmano. Sem generalizar, mas vamos dizer que 99% deles são abusados mesmo. E sim, eles crescem e sabem ser maus, porque eles crescem assim. Eles são ensinados assim. Eles podem até ser pessoas muito simpáticas, muito boazinhas às vezes, mas eles também sabem ser maus. E eu sei que esse dia vai chegar, eles poderão ser protagonistas da grande perseguição contra os cristãos. Meus irmãos, nós temos que nos preparar, tanto para evangelizar, conhecer o que é o mundo muçulmano e evangelizá-los, quanto a estar prontos para a perseguição. Eu não posso mais dizer que isso é reversível, que nós devemos ter muitos filhos e vencer isso. Agora nós temos que nos preparar para o pior. Infelizmente, preparar nossos filhos, ensiná-los na palavra, doutriná-los na palavra, mesmo porque o futuro que nos aguarda com o mundo muçulmano é muito, muito sério. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.